Evangelho de João 21 ao 18. Amém? Vamos lá? No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Vamos orar? Pai Santo, a Tua verdade diante de nós, nessa manhã da ressurreição, nessa manhã que nós celebramos a vida, a esperança que não decepciona, essa esperança tão ativa, ó Pai, dentro do coração de cada um de nós que pertence a Cristo Jesus. Esse Cristo que se entregou, esse Cristo que sofreu a nossa penalidade, que levou sobre si a nossa culpa, para que através dele nós tenhamos vida, para que através dele nós tenhamos justiça, para que através dele nós tenhamos a certeza de que quando ele voltar, nós seremos juntamente com ele ressuscitados. Obrigado por essa viva esperança de um futuro que nos aguarda, mas já tão presente em nossas vidas. Ó Senhor, que essa verdade de hoje fortaleça em nós, participantes do Teu reino, essa glória da qual todos nós participamos. Fortaleça a nossa fé, coloque os nossos olhos onde eles devem estar, na esperança gloriosa com Cristo Jesus. Amém. Irmãos, trevas cobriam a face da terra, escuridão, caos, mais uma vez, ameaçavam a boa criação de Deus. Mataram o Senhor da vida, mataram Ele de maneira injusta, de maneira cruel. Deus disse: haja luz. Mas naquela sexta-feira de trevas, também Deus disse que haja cruz. Com dores de parto, a criação aguarda a sua redenção. No sábado, tudo está adormecido.
o que existe é descanso, o que existe é silêncio. E a criação, mais uma vez, esperando, aguardando ali um sinal de renovo. Sem esperança, o medo toma dos corações, escuro ainda, alguns vão de madrugada ao túmulo vazio. É domingo, o primeiro dia da semana. É domingo, o primeiro dia da criação, o primeiro dia da nova criação. E eis que mais uma vez, num jardim surge um broto de esperança. Onde havia incensos, de repente surgem flores. Maria Madalena, a filha de Eva, encontra-se com Cristo Jesus, o novo Adão. Jesus Cristo agora está vivo, e eis que tudo se fez novo, e o povo de Deus agora, a partir desse momento, se alegra com essa verdade. Hoje, meus irmãos, nós celebramos um dos eventos centrais na história da humanidade. Hoje nós celebramos um dos eventos, ou talvez o evento que faz com que nós estejamos aqui agora, nesse exato momento, e que traz sentido, significado, que é a única razão pela qual nós estamos aqui. Que senão, sem esse evento, a nossa fé seria vã. O nosso encontro nesse momento aqui não teria objetivo nenhum. Tudo o que nós fazemos aqui não valeria de nada. O que nós celebramos? Celebramos a vida, porque Cristo venceu a morte. Celebramos a vida porque Cristo ressuscitou. A ressurreição, meus irmãos, não é um mito, como alguns dizem, como alguns teimam em dizer. A ressurreição não foi uma alucinação coletiva de alguns discípulos, não. Mas conforme o apóstolo Paulo detalha em 1 Coríntios 15, o Cristo ressurreto foi visto por Pedro, o Cristo ressurreto foi visto por mais de 500 testemunhas, o próprio apóstolo Paulo, na estrada para Damasco, tem um encontro com o Cristo ressurreto e glorificado pessoalmente ali com ele. E para Paulo, como ele disse, Cristo Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, aquilo que nós fazemos aqui é inútil, ainda nós permanecemos no pecado. Se Cristo Jesus não ressuscitou, para nós não há esperança, não há salvação. Todos nós ainda continuamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, condenados diante de Deus. Se Jesus não ressuscitou, inútil foi a morte dele na cruz. Se Jesus não ressuscitou, meus irmãos, a morte na cruz foi apenas um teatro. Mas a ressurreição não é apenas um final feliz para uma história triste ou uma história de trevas que se inicia lá na sexta-feira, mas ela marca, e isso nós precisamos trazer à nossa mente, como cristãos. A ressurreição, meus irmãos, não é apenas um final feliz, mas a ressurreição, ela marca um início radicalmente novo. A ressurreição marca o início de uma nova criação, de uma nova era, de um novo reino. Aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, nós vamos ver que João estabelece aqui dois pilares fundamentais para a gente. O primeiro é que o que nós temos aqui é um relato de evidências históricas a respeito da ressurreição. Nós temos aqui pessoas que foram testemunhas oculares da morte de Cristo sobre a cruz. E o segundo pilar, além desse testemunho ocular, é que a ressurreição, ela faz do discípulo de Cristo ter uma vocação. Ela faz de pessoas antes mortas em seus delitos e pecados, agora vivos em Cristo Jesus, terem o seu viver totalmente renovado, ganharem um sentido verdadeiro, um propósito real para a sua existência que vai além de si mesmo. Porque, meus irmãos, fala sério, triste é o homem que vive para si. Triste é a pessoa que vive para si. Triste é a pessoa que vive apenas para os seus próprios sonhos, apenas para as suas próprias realizações, e não consegue enxergar um objetivo maior, um objetivo transcendente além da sua própria existência. Por isso que os discípulos de Cristo Jesus, a partir da ressurreição, ganham uma nova vocação, que é viver para a glória desse Deus Santo, que venceu a morte, que venceu a nossa morte, a nossa ressurreição.
Por isso que a ressurreição de Cristo não é um bilhete individual que nós ganhamos para o céu após a morte, não. Ela é um marco dessa nova criação na nossa existência. Não apenas quando nós estaremos com Cristo na eternidade, não. Mas a nossa existência aqui e agora, aqui e agora. E parece que muitos cristãos não entendem isso. A ressurreição não diz respeito apenas a um futuro distante ou perto, não sabemos. Mas ela diz respeito a uma realidade agora. Presente agora na nossa vida, onde nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus, e nós vamos viver para que esses valores, princípios, virtudes do reino de Deus se façam presente em nossa existência. O reino de Deus, meus irmãos, ele não vai ser vislumbrado pelo mundão, pela cultura do mundo, não. Aonde que o reino de Deus é visto? Através de homens e mulheres que não vivem mais para si, através de homens e mulheres que olharam para a cruz de Cristo um dia, porque Ele venceu a morte, e através daquela frase de Cristo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mas não é porque na cruz nós vamos encontrar a morte, sim, nós vamos morrer para nós, mas é porque na cruz nós vamos encontrar a vida que nós tanto almejamos, que nós tanto desejamos, aqui nesse mundo, e nós corremos atrás de prazeres transitórios e felicidades que não valem a pena. Por isso que a ressurreição, ela é real agora na nossa existência. Porque nós vamos viver para uma realidade maior do que a nossa própria. A realidade da eternidade. A realidade para a qual Cristo Jesus nos comprou. Por isso, a ressurreição, meus irmãos, não se trata de uma espiritualidade desconectada aqui da nossa realidade. Não é uma fuga. A ressurreição é aquilo que nós somos. A ressurreição nos traz uma nova identidade. A ressurreição diz aquilo que, ou como nós caminhamos, como nós caminharemos aqui neste mundo, neste lugar. Como a gente vê nos textos bíblicos, após a morte de Jesus, muitos discípulos, eles se retiram. Se retiram para a sua antiga vida, se retiram para as suas antigas profissões, mas o Cristo ressurreto os encontra. E quando o Cristo ressurreto os encontra, dá um novo poder para esses discípulos testemunhar, dá uma nova motivação, uma nova vocação para eles exercerem os seus exercícios. Então, hoje nós vamos nos concentrar justamente nisso, a partir aqui desse encontro de Jesus com Maria Madalena, ou do encontro de Maria Madalena com Jesus aqui no sepulcro vazio. E o Evangelho de João, meus irmãos, talvez vocês já tenham percebido isso nas leituras de vocês, é um Evangelho que é bem diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Porque João, ao escrever o seu Evangelho, ele se propõe em um sentido diferente dos outros evangelistas. O que nós temos aqui é uma narrativa teológica. O que nós temos aqui no Evangelho de João é uma reinterpretação da criação à luz de Cristo. No princípio, João começa o seu Evangelho, no princípio era o Verbo. João estabelece Jesus aqui como o novo Adão. O Verbo, o novo Adão que está inaugurando uma nova criação, um novo mundo. Assim como lá em Gênesis, as trevas cobriam o abismo. João apresenta Jesus agora como a luz do mundo. A luz em que as trevas não puderam detê-lo. Ao destacar que Maria Madalena foi ao sepulcro no primeiro dia da semana, no domingo, João sinaliza que, a partir desse momento, no primeiro dia da semana, agora se inicia uma nova semana divina. O descanso do sábado agora cede lugar ao domingo, o dia do Senhor, o dia do novo princípio. Então, compreender as implicações da ressurreição, quando a gente olha para os discípulos, a gente vai ver que não foi algo fácil. Compreender as implicações da ressurreição. Jesus já havia falado muito. E mesmo depois disso, mesmo ele tendo falado muito, a gente vê que foi um processo complexo, complicado, um processo lento para os discípulos, assim como é para nós hoje. Houve dúvida, houve estranhamento. A própria Maria Madalena, ela foi ao túmulo cegada pela tristeza, ela falou com Jesus, mas ela não reconheceu Jesus de imediato, mesmo olhando ali para o Cristo ressurreto diante dela. A história de Maria Madalena, meus irmãos, nos ensina que o Cristo ressurreto, ele nos alcança em nossa devoção.
que o Cristo ressurreto, Ele nos alcança em nossa dor, mesmo quando nós não estamos esperando por isso. Mesmo quando a gente não ganha ou não cria grande expectativas de que em meio à nossa dor, de que em meio aos dias cinzentos, de que em meio às nossas lágrimas, o Cristo ressurreto nos encontrará. Mas muitas vezes, de forma surpreendente, Ele nos encontra. Não é assim? Talvez se eu trouxesse ou se desse a oportunidade aqui para que alguns irmãos desse um testemunho para a igreja de quando Cristo o encontrou na sua devoção, mesmo quando você não tinha nenhuma expectativa sobre esse encontro de Cristo com você. E aí, então Cristo chega, se apresenta, te chama pelo nome, te fortalece, te renova, abre os seus olhos, abre sua mente, te aproxima para Ele, e você simplesmente cai, quebrantado, sem ter nem como explicar isso. Meus irmãos, isso é a nossa vida. Porque é bem nas nossas fraquezas que Cristo nos encontra. É bem nas nossas limitações que o ressurreto faz questão de nos encontrar para mostrar para a gente que a força não é nossa, que a perseverança não é nossa, que tudo aquilo que nós precisamos advém dEle, a nossa perseverança advém dEle, os nossos corações quebrantados, contritos diante dEle, é a obra dEle em nossas vidas. Cristo nos encontra nos nossos momentos de dores, mesmo quando a gente não está na nossa devoção, mas Ele faz com que simplesmente os nossos joelhos se quebrantem diante dEle e a gente se devote a esse Cristo ressurreto, porque nele nós temos a vida, não é verdade? Maria Madalena é descrita por Lucas como uma mulher que foi liberta por 7 demônios. Mas uma mulher que, então, como Jesus mesmo diz, aquele que muito pecou é aquele que muito vai amar. Aquele que muito pecou é aquele que muito vai ser grato. Calma, eu não estou chamando você para pecar muito, tá bom? Não estou falando para você sair daqui hoje e cometendo todos os pecados, não. Mas o reconhecimento daquilo que nós somos diante de Deus. Lembra aquilo que nós vimos domingo passado? Nós éramos inimigos de Deus. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos. A profundidade do nosso pecado, da nossa realidade, meus irmãos, era profundamente pecaminosa. Nós estávamos condenados, inimigos de Deus, alvos da ira. E Maria Madalena, ela soube que ela era assim. Por isso que ela se torna grata, dedicada. Era uma mulher que financiava, junto com outras mulheres, o ministério itinerante de Jesus, mostrando inteiramente um desprendimento raro. Porque para ela, embora ela tivesse as suas riquezas, mas para ela Jesus ganhou a riqueza maior, foi o tesouro maior de toda a sua existência. Então ela não se viu em nenhum momento comprometida em abrir mão daquilo que era, em abrir mão daquilo que ela tinha para ajudar o Mestre, para ajudar o seu Salvador. E um parênteses aqui, apenas um esclarecimento histórico, embora a tradição popular traz isso para a gente, talvez vocês já assistiram aquele filme O Código da Vinci, já assistiram? O que nos traz ali? Que Maria Madalena foi aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, mas que ela era o quê? Prostituta. Mas nós não temos nenhum texto bíblico, irmãos, que reforçam essa ideia, de que Maria Madalena era prostituta, tá? Nenhuma. No entanto, o seu histórico, olhando para a vida de Maria Madalena, o que nós encontramos nela é o poder do Evangelho atuando. O que nós encontramos na vida de Maria Madalena, assim como de muitas Marias Madalenas aqui em nosso meio e de muitos José, se assim podemos dizer, é a força, o poder, a graça e a misericórdia do Evangelho atuando em nosso meio, independentemente de quem éramos, independentemente do nosso passado. Enquanto a maioria dos discípulos fugiu, Maria Madalena, como o texto diz aqui, ou o texto anterior, ali na crucificação de Jesus, enquanto a maioria dos discípulos foge, onde está Maria Madalena? Aos pés da cruz. Ela, Maria, mãe de Jesus, João, o discípulo amado, continuam ali. E nas primeiras horas do domingo, a devoção de Maria Madalena a Jesus o leva ao sepulcro. Mas olha que interessante, ela vai ao sepulcro. Qual era a expectativa dela? Era encontrar lá no sepulcro o quê? Um corpo deitado, um corpo morto. Ela vai para dar continuidade aos trabalhos que eles não conseguiram terminar na sexta-feira, porque então vem o sábado, um sábado negro, sempre assim podemos dizer, um sábado de trevas, de silêncio, de escuridão, de muita apreensão.
Mas no domingo de manhã, nas primeiras horas, quando o Shabat termina, Maria Madalena e outros vão ao túmulo de Jesus terminar. E aí então, ela se torna a primeira testemunha da maior reviravolta da história. No versículo 9 diz que os discípulos ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Ninguém foi ao túmulo esperando encontrar ali o Jesus vivo, ninguém fez vigília, ninguém montou uma barraca, ninguém acampou ali diante do túmulo de Cristo esperando que no domingo de manhã ele surgisse dentre os mortos. E isso foi anunciado inúmeras vezes, mas não entrava na cabeça dos discípulos, assim como não entraria na nossa cabeça hoje. Porque, irmãos, fala sério, é normal a gente ver alguém levantando do túmulo e sair andando? Não é. Assim como não era normal naquele tempo, não é normal no nosso tempo. A nossa dificuldade seria tanto quanto dos discípulos daquele tempo. Mas Jesus anunciou isso muitas vezes, algumas delas. Marcos 8,31, Jesus diz: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Claro, né? Está claro. Marcos 9,31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, o matarão, mas depois de 3 dias da sua morte, ressuscitará. Marcos 10,33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Está claro. Jesus falou da sua ressurreição. Jesus deixou isso muito claro para os discípulos, que ele haveria de morrer, de ressuscitar. Mas os discípulos não creram. Mas o fato, meus irmãos, é que a nossa fé, ela está firmada num fato histórico que não tem precedentes. Um fato histórico que nunca aconteceu antes e nem aconteceu depois em toda a história da humanidade. O que nós temos não é um conceito apenas a respeito disso, não é um final feliz, não é uma invenção dos discípulos para trazer à mente algum consolo que aquele trauma trouxe a eles naquela sexta-feira. Maria, quando ela vai ao sepulcro, ela é surpreendida, porque a pedra está rolada. O sepulcro está aberto. Nenhum homem sozinho conseguiria fazer aquilo. Precisaria de 3 ou 4 homens para rolar aquela pedra da entrada do sepulcro. E ela, ao ver a porta ou a pedra rolada, o sepulcro aberto e vazio, como diz o texto, ela chora. E nós vemos aqui que primeiro vai Maria, depois ela volta, ela chama Pedro, ela chama João, eles vão correndo, né? João vai na sua ânsia, ele chega primeiro, não vê ninguém, volta. Pedro, não crente daquilo, também olha para dentro, não vê ninguém, e os dois vão embora, mas Maria permanece ali, no seu luto, na sua dor, mas aí então ela volta o seu olhar novamente para dentro do sepulcro. E o que ela enxerga? 2 anjos. Um assentado onde estava a cabeça de Jesus e um assentado onde estavam os pés de Jesus ali. Como que lembrando a Arca da Aliança, né? Um anjo de cada lado. Era como se Maria estivesse entrando ali em um espaço sagrado. E surpreendentemente ela não se surpreende com a presença de anjos ali. E elas perguntam: por que choras? E o que ela diz? Levaram o meu Senhor. Depois disso, ela virou para trás e ouve uma voz, agora uma voz diferente dos anjos, e pergunta para ela: por que choras? Mas de quem era essa voz agora? É do próprio Senhor, é do seu próprio Rabi, é de Cristo Jesus. Mas diz o texto que ela não o reconheceu. Ela viu Jesus, ela ouviu a voz de Jesus, mas ela não reconheceu ainda que era Jesus. Quem ela pensa que é? É um jardineiro. Ela não estava completamente errada, mas ela pensou que era apenas um jardineiro. Mais uma vez vemos aqui, meus irmãos, como que pinceladas dessa nova criação. Jesus como um jardineiro, Jesus como um novo Adão, no jardim de Deus. O jardineiro encarregado de trazer a nova ordem.
O jardineiro encarregado de fazer todas as coisas se renovarem a partir da sua ressurreição. O jardineiro agora é responsável para trazer paz, harmonia para toda a criação de volta. Toda a paz e a harmonia que se perdeu por causa do pecado, agora sendo liberta através de Jesus. Mas o que nós encontramos aqui é a incapacidade de Maria de reconhecer quem era Jesus. E aqui nós temos uma verdade central para a nossa fé, que a fé é impossível sem uma intervenção divina. A fé, meus irmãos, que nós necessitamos para depositar em Cristo Jesus, para reconhecê-lo, para vê-lo de forma graciosa, misericordiosa, olhar para Ele e falar: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o objetivo da minha existência, para Ele que eu vivo, é nas palavras dEle que eu me submeto. Essa fé, ela não acontece em nós, se não houver uma intervenção primeiro, graciosa de Deus para com nós. A fé é um dom da graça. Maria só enxergou a realidade quando Jesus olhou para ela e a chamou pelo nome. A voz do bom pastor. Essa voz que um dia dissipou a sua cegueira. Essa voz que um dia raiou no seu coração e trouxe luz para a escuridão do seu coração. Essa voz do bom pastor, meus irmãos, nós precisamos dessa voz. Aqueles que estão perdidos na escuridão precisam dessa voz para dissipar a cegueira dos olhos, para raiar na escuridão do coração de cada um. Sem essa intervenção, a nossa visão permanece distorcida, a nossa mente corrompida. Como afirma Paulo em Gálatas 4:9, o conhecimento que realmente importa não é o que nós acumulamos de Deus, mas é o de sermos conhecidos por Ele. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. A ressurreição, então, é uma experiência relacional, não é apenas um conceito teórico. Jesus nos chama pelo nome, mesmo sabendo quem somos, conhecendo os nossos temores, conhecendo as nossas angústias, conhecendo as nossas limitações. Jesus nos chama pelo nome, conhecendo as necessidades mais profundas do nosso ser. Conhecer a Deus, meus irmãos, só é possível porque Cristo está vivo, e é Ele que toma a iniciativa de se revelar a nós. Mesmo na dúvida, na cegueira, nós somos alcançados pela graça. Esse é o único conhecimento capaz e possível de nos trazer consolo. Nós somos conhecidos, nós somos chamados, nós somos amados, graciosamente consolados pelo pastor e bispo das nossas almas. Ser conhecido por Deus é saber que Ele conhece tudo aquilo que somos, conhece o nosso melhor, mas conhece também o nosso pior. Ele conhece tudo aquilo que nós podemos entregar, mas Ele sabe que acima disso nós temos tudo aquilo que nós não podemos entregar, que é a maior parte daquilo que somos. As nossas fraquezas, limitações, as mazelas do nosso coração, os pecados que nós cometemos todos os dias, mas mesmo assim Ele continua nos amando, e foi por nós que Ele entregou o Seu Filho, e Ele continua derramando graça e misericórdia, assim como foi com Maria Madalena, assim continua sendo com cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe da nossa aflição, mas Ele nos alcança com consolo e com esperança. E uma vez tendo chamado Maria pelo nome, o que ela faz? Olha o verso 17. No verso 16, Jesus diz, Maria. E ela volta para Jesus e diz em hebraico, com certeza, com muita alegria, muita felicidade: Rabone, meu mestre, meu Senhor, E aí então Jesus diz assim: não me detenha, Maria, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Embora essa cena aqui pareça que Jesus está sendo duro com ela, mas não é isso que está acontecendo. Como vocês acham que deve ter sido a reação de Maria Madalena diante do Cristo vivo? Qual seria a sua reação? De muita alegria. Ela ficou alegre, ela ficou entusiasmada com aquela realidade.
ela viu o corpo de Jesus ensanguentado naquela cruz. Ela viu o corpo de Jesus, ou o próprio Cristo, derramando de si mesmo e dando o seu último suspiro naquela cruz. Ela ajudou o corpo de Jesus a ser levado para aquele sepulcro. Mas, de repente, aquele corpo que jazia dentre os mortos, aquele homem que uma vez estava no sepulcro, agora estava ali, vivinho diante dela. E ela o abraça. O texto não diz, mas eu acho que foi isso. Ela abraça. Ela se joga no pescoço de Jesus. Não é assim que os filhos fazem quando ficam muitos dias sem ver os pais ou as mães, né? O pai ou a mãe. Né? Os avós também não é assim, vovô e vovó? Né? Quando os netinhos ficam, às vezes, alguns dias sem ver os vovôs e as vovós, eles chegam e eles pulam no colo, porque eles não querem mais perder aquela presença, é saudade. Maria não queria agora deixar sumir diante dela aquele que um dia ela achou que estava morto. Aliás, ela não queria perdê-lo jamais. Mas Jesus deixa claro que a sua obra ainda não estava completa. Após ter ressuscitado dentre os mortos, ele precisava então ser ascendido aos céus, ir até os céus. E a ascensão de Jesus era necessária. Para quê? Para que a presença de Cristo agora, meus irmãos, ela seja não ali de forma apenas pessoal diante dos discípulos, mas agora, uma vez assunto aos céus, ele poderia ter a sua presença de forma universal, disponível a todos. Para que o Espírito Santo fosse dado, para que os dons do Espírito Santo fossem distribuídos, para que o fruto do Espírito Santo fosse feito na vida dos discípulos de Cristo Jesus. E a ascensão de Jesus significa algo muito especial para nós. Algo que ele passou durante o ministério quase que inteiro falando para os seus discípulos, que ele não mais estaria longe, mas que a partir da morte dele, agora a nossa alegria seria maior. Os discípulos não entenderam, nós não entenderíamos. Como assim? O Senhor vai morrer e a nossa alegria vai ser maior? É porque eu vou enviar agora o Consolador. E agora eu não vou estar somente na frente de vocês, mas agora eu vou estar dentro de cada um de vocês. O Consolador habitará em vocês. Ele será a minha presença, ele será a minha mente na mente de vocês. E isso, meus irmãos, muda totalmente a relação que Jesus tem com seus discípulos. Muda o nosso status com relação a Deus, porque até então Jesus falava o seguinte: o meu Pai, o Pai que me enviou. Mas pela primeira vez nos evangelhos, nós temos Jesus falando aqui: o meu Deus e o Deus de vocês. O meu Pai e o Pai de vocês. A ressurreição é isso. É esse fato que altera totalmente o nosso relacionamento com Deus. Antes, Jesus chamava os seus seguidores de servos e amigos. Agora ele inaugura uma nova categoria. Agora ele nos chama de irmãos. Eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês. Eu vou para o meu Deus e o Deus de vocês. Se nós somos irmãos de Cristo, se Cristo então é nosso irmão mais velho, e nós temos a filiação com Deus Pai, isso é algo extraordinário, porque Jesus nos coloca para dentro do relacionamento da Trindade. Nós fazemos parte de um relacionamento de um Deus trino. Tem um autor, teólogo, Tim Keller, já falecido, que ele falava da dança da Trindade. Nós participamos da dança da Trindade, meus irmãos. Nós participamos da harmonia, onde um vive para a glória do outro, o Pai para a glória do Filho, o Filho para a glória do Pai, o Espírito para a glória de ambos. Então, Deus é glorificado nesse relacionamento, e para dentro disso nós somos jogados através da ressurreição, para viver para a glória desse Deus Pai. Em Hebreus 12:11, Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, diz lá o autor de Hebreus. Ele não apenas nos salvou, ele nos deu a sua própria família, o seu próprio Pai. A nação de Israel, como nós sabemos, sempre foi chamado de filho de Deus. Quando Deus foi ao Egito, através de Moisés, resgatar o seu povo, ele disse que iria resgatar o seu filho adotado, que era Israel, e essa era a vocação de Israel, filiação com Deus. E nós vemos que Israel luta contra essa vocação durante toda a sua história. Muitas vezes Israel, ou na maioria das vezes, Israel vira as costas para aquele que o salvou,
assim como nós muitas vezes fazemos. Por isso que a história do filho pródigo, ela teve um impacto tão grande. Porque esse filho que sai da casa do pai, ele vira as costas para o pai. Ele vai para uma terra distante, estranha, buscar novos prazeres, novas felicidades, encontrar ali a sua identidade. Ele se perde totalmente. E naquela cultura, olha só que interessante, caberia ao filho mais velho ir em busca do filho que estava perdido. Caberia ao primogênito ir em busca do mais novo. E o que Jesus fez por nós? Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio em busca daquele que estava perdido, ou daqueles que estavam perdidos, né? Então, é justamente por isso, meus irmãos, Jesus, ele entra nos lugares mais profundos, escuros da nossa alma. Então, nós podemos chamar Deus de nosso Pai, porque primeiro Jesus veio ao nosso encontro. Na oração sacerdotal de Jesus, ele ora para que nós sejamos um com o Pai. E por causa da cruz, como nós cantamos aqui, o que acontece com o véu? O véu é rasgado de cima a baixo. Por causa da ressurreição, nós somos convidados a participar dessa relação da Trindade, de aproveitar o mesmo nível de intimidade que Cristo Jesus aproveita junto com o Pai. Você já pensou nisso? É esse nível de intimidade, é esse nível de amor que nós experimentamos. E por último, nós vemos que Jesus apenas não nos chama pelo nome, mas Ele nos chama de irmãos, mas Ele também traz um renovo para aquilo que nós somos. Ele traz um renovo para a nossa própria vocação como discípulos. Maria Madalena, ela chegou ao túmulo sem esperança, sem alegria, sem uma vocação, perdida no seu próprio choro, assim como os outros discípulos estavam perdidos, eles voltaram para a sua antiga vida. Mas Maria Madalena, ela chega lá com dor, sem esperança, mas ela sai de lá agora com uma nova missão. E Jesus diz, agora sai daqui e vai contar tudo aquilo que eu tenho te falado aos seus irmãos. E nós sabemos, que naquele período, o testemunho de uma mulher não era válido. A mulher, nem sequer diante de um tribunal, nem mesmo se ela tivesse sido testemunha ocular de um fato, de um assassinato, por exemplo, se ela fosse a única testemunha ocular, ainda o testemunho dela não valeria diante de um tribunal. Mas Jesus escolhe quem para ser a primeira testemunha? Justamente uma mulher, não é? Justamente Maria Madalena. Portanto, esse fato só poderia ser verdade. Como é que Paulo diz? Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, não é? E do mesmo modo Ele nos escolheu. As coisas loucas, as coisas desprezadas, né? As coisas que não tinham nada de si mesmo para oferecer a esse Deus, mas Ele nos chama e nos dá um novo sentido, um novo objetivo, um novo propósito de existência, uma nova vocação, para viver além de nós mesmos, além do nosso próprio eu, e viver para a glória desse Deus. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade, meus irmãos, é de anunciar. Não é convencer as pessoas que a ressurreição é verdade. Não é convencer as pessoas de que o Evangelho é a menor ou a melhor notícia que elas podem ter para a vida delas. O nosso papel não é de convencer. Quem que convence? Aquele que nos chamou pelo nome. É aquele que deve chamar cada um daqueles que estão perdidos pelo nome. Quando nós entregamos a mensagem que Cristo está vivo, nós precisamos dizer, Senhor, convença esse coração, porque eu não posso fazer isso. Chama pelo nome, Senhor, assim como o Senhor chamou Lázaro, assim como o Senhor chamou Maria Madalena, assim como o Senhor me chamou para fora do meu túmulo, chame tantos outros, ó Deus, que está perdido. E para concluir, irmãos, não espere com isso que as pessoas vão ouvir o Evangelho, vão ouvir a mensagem da ressurreição com um bom grado. Não. Em Lucas 24:11, diz que nenhum dos discípulos acreditou nas palavras de Maria Madalena. Por quê? Porque essas palavras pareciam loucura. Essa mensagem é loucura.
Mas Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, as que não são para envergonhar as que não são. Paulo escolheu o caminho da cruz. Paulo escolheu, meus irmãos, o caminho da loucura para anunciar o Evangelho. Lá em Corinto, uma cidade improvável, como são as cidades do litoral aqui de Santa Catarina, como é Barra Velha, como é Pissarras, como é Penha. O caminho da cruz é a loucura, meus irmãos, para tantos que estão perdidos, mas é essa mensagem da cruz, é essa mensagem do Cristo ressurreto, é a única mensagem que captura mentes, que captura corações, é a única mensagem que dá sentido novo, é a única mensagem que dá esperança, é a única mensagem que, como eu já disse, faz com que as pessoas tenham uma vida que vale a pena para viver além delas mesmas. E de maneira improvável, de maneira impensável, Deus continua assim a se revelar. Deus continua a falar. Deus continua brilhando a sua verdade no coração cheio de caos e trevas. Deus continua por meio dessa mensagem abrindo os olhos que ainda estão cegos e chamando pessoas para si, para o seu rebanho, para a sua família. Meus irmãos, que a mensagem da ressurreição para nós seja cada vez mais um fortalecimento, uma motivação, uma renovação da nossa vocação. Para a gente, como discípulos de Cristo Jesus, continuar dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor me chamou e tem um eis-me aqui. Eu não tenho muito para te oferecer, mas eis-me aqui. Porque eu sei que aquilo que o Senhor fizer em mim, através de mim, é suficiente para que, apesar de mim, pessoas sejam alcançados pelo Cristo ressurreto. Então, que você saia daqui hoje tendo a certeza que Cristo chama cada um de nós pelo nome, que Cristo nos conhece, apesar daquilo que nós somos, que nós, e que quer, meus irmãos, tenhamos mais do que atos religiosos, mas que nós tenhamos sempre um novo motivo para caminhar, um novo motivo para continuar sendo discípulos de Cristo e chamando esse que vive de nosso Senhor e de nosso Redentor. Que Cristo, que a vida de Cristo seja vista através de nós. Amém? Que a glória de Deus seja vista através de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça.